Novembro Azul chegou e trouxe com ele todas as campanhas de conscientização sobre a prevenção do câncer de próstata. Mas, além disso, o mês é uma ótima oportunidade para ampliar o debate sobre saúde masculina. Por isso, hoje o TH entrevista o médico Cristiano Paiva, que é doutor em uro-oncologia, além de possuir vasta experiência em endourologia e laparoscopia. Obrigada por nos receber hoje, doutor Cristiano. Eu que agradeço, Vitória. É extremamente importante a gente estar aqui falando mais uma vez sobre a campanha Novembro Azul, porque no mês anterior a gente falou sobre Outubro Rosa, exatamente, sobre a importância da conscientização. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é sobre prevenção. Perfeito. Então, se tratando de prevenção, o Instituto Nacional do Câncer aponta que o diagnóstico precoce ele aumenta as chances de cura da doença. Isso mesmo. Então, eu pergunto ao senhor de que forma esse diagnóstico precoce ele pode ser realizado, identificado, e que medidas proativas a população masculina pode tomar para reduzir os riscos do câncer de próstata. Perfeito. Então, essa mensagem é para você que está nos vendo agora. Então, hoje a melhor forma de você fazer o rastreio, né? A pesquisa de câncer de próstata é você dosando no sangue aquele PSA, que é o exame que a gente faz no laboratório, e também fazendo o toque de próstata. O que é interessante, Vitória? Muitas vezes o paciente ele dosa no sangue o PSA e tem a falsa impressão que está tudo bem. Mas não, se ele não fizer o toque, a chance de erro do PSA chega a 30%. Então, quando eu associo o toque com o PSA, a chance de eu palpar um nódulozinho, ela sobe para 95%. Então, a chance de erro é só 5%. Então, é muito importante deixar isso muito claro, que só o PSA não é suficiente. É interessante o senhor falar sobre isso, porque o exame de toque retal, infelizmente, ele ainda é evitado pela população masculina e isso perpassa por diversos fatores, né, doutor? Exatamente. Desde o fato do exame ser um pouco desconfortável, até mesmo pela cultura machista que, infelizmente, assola o Brasil e o mundo. Mas a campanha Novembro Azul, o senhor acredita que com a ascensão dela, a população masculina tem estado mais atenta e buscado mais cuidar da sua saúde? Isso aí tem até uma estatística, cara. A cada ano aumenta o número de pacientes que procuram de forma ativa, né, um ambulatório de urologia ou mesmo uma clínica, em termos de 10% a 15%. O que isso aí significa? Que aquele paciente que muitas vezes não ia, preconceito, falta de um estímulo, ou mesmo deixando a saúde de lado, ele está motivado a procurar esse atendimento. Agora um dado que é super interessante. As mulheres, Vitória, elas são 2/3 daquela força ativa que leva esse paciente. Então, moral da história, aquela companheira, aquela filha, aquela neta, aquela namorada, entendeu? Ela sugere e muitas vezes ela impõe que o homem, nesse mês, ele vá buscar um atendimento médico, o que é muito bom. Doutor, além da prevenção, existem possíveis sintomas primários e outros sinais de alerta aos quais os homens devem se atentar em relação à doença? Vitória, isso é super interessante a gente discutir pelo seguinte, no início, o câncer de próstata, ele não tem sintoma. Eu trouxe esse modelinho aqui para mostrar o seguinte, aqui, quando eu faço o toque, eu palpo um pequeno nódulo, tá? Que durante nosso treinamento, a gente vai ficando expert em dar esse tipo de diagnóstico. Pronto, nesse momento aqui da doença, ela não tem sintoma, ela não arde para urinar, ela não tem sangue na urina, o paciente ele tem um jato urinário forte, ele não acorda à noite, moral da história, ele tem uma vida normal, mas já tem um nódulo. Pronto, quando a doença ela avança, por exemplo, aqui já é uma doença avançada, e aqui já é uma doença metastática. Pronto, nesse ponto ela dá sintoma. Só que qual o grande problema? Aqui eu já não curo mais o paciente. Então a chance de cura é quando eu tenho um nódulozinho pequenininho que não dá sintoma e que eu tenho chance de, com cirurgia ou radioterapia, curar esse paciente. Que são aqueles estágios, né? Exatamente. O senhor poderia falar um pouco mais? Existe estágio 1? Exatamente. Assim, hoje o que a gente leva em consideração quando a gente vai falar de câncer de próstata em termos de tratamento? Primeiro, realmente, é o estadiamento clínico. Existe aquele tumor que ele está totalmente confinado à próstata, que é isso aqui. Existe um tumor que ele está querendo sair da próstata, invadindo a cápsula.
e existe o tumor metastático. Então, esses dois têm cura, esse não tem. Então, o que é muito interessante? Eu avaliar outras variáveis, que é o PSA, mais uma vez, dosado no sangue, e também um score, é uma nota do patologista, chamado de Gleason, tá? Quanto menor for essa nota, maior a chance de cura. E o PSA, a gente sempre fala que um PSA adequado é menor do que 10. A gente fala que de 10 a 20 é regular, e acima de 20 é um tumor já bem agressivo e com chance de metástase. Entendo, doutor. E para os nossos espectadores que estão nos assistindo nesse momento, o senhor poderia falar um pouco mais sobre os recursos médicos e sobre os tratamentos, as modalidades de tratamento disponíveis no estado do Amazonas? Vitória, avançou muito, tá? Então hoje, antigamente a gente só tinha um tipo de biópsia, que é a biópsia transretal. É uma biópsia que é feita utilizando ultrassom, então ele é colocado pelo reto e lá ele alcança a próstata e tira os pedacinhos. É um bom método, porém ele tem uma chance de complicação. Sangramento nas fezes, sangramento na urina, uma chance maior de infecção da próstata, porque para chegar na próstata eu tenho que furar o intestino, entendeu? Então isso aí realmente é invasivo. Por exemplo, hoje nós temos a biópsia transperineal, que é naquele espaço entre o escroto e o ânus. Então a agulha é passada por lá, mais uma vez guiada por ultrassom, só que a chance de complicação, sangramento, complicação infecciosa, ela é lá embaixo. Então, hoje é um método muito bom e é o que eu prefiro para indicar para os meus pacientes. Outra questão interessante também é o papel da ressonância da próstata, que a gente até discutiu antes da entrevista. Então, só existe esse exame de imagem que muitas vezes, se o paciente não pode fazer o toque ou não quer fazer o toque, pronto, a ressonância multiparamétrica da próstata, ela me dá várias informações. Se eu tenho um nódulo suspeito, aonde é que ele está, entendeu? Se ele é um nódulo que já está invadindo a cápsula. Então, hoje a ressonância ela é muito importante, diferente do ultrassom, tá? Então, o ultrassom ele tem como parâmetro simplesmente dar uma ideia do volume ou do tamanho da próstata. E por último, que a gente comentou bastante, é a cirurgia robótica. Então, para a próstata, o robô faz muita diferença. Por quê? Ele vai me ajudar a dissecar o nervo da potência melhor. Por quê? Aumenta 20 vezes o campo de visão do cirurgião. Ele tem uma questão muito interessante que o robô, o braço robótico, ele tem uma precisão milimétrica. Então a chance desse indivíduo manter a potência e principalmente, viu, Vitória, de não ficar incontinente, né? Que é ficar usando fralda, entendeu? Usando sonda. Então essa precisão do robô faz a diferença nesse paciente com câncer de próstata. E o SUS cobre tudo isso, doutor? Ou não? A gente ainda tem uma certa carência? Na verdade é o seguinte, nós ainda, infelizmente, não temos o robô em Manaus. Existem projetos que estão em andamento, tá? Pra você ter uma ideia, eu já cheguei em Manaus em 2008 com a intenção de trazer o robô para cá. Até porque eu acompanhei as primeiras cirurgias robóticas do Brasil. Então a ideia era trazer. Até porque, Vitória, e a gente comentou isso aí, o segundo maior parque industrial de tecnologia é o nosso. Com certeza. Então nada, como se diz, mais lógico do que a gente ter esse robô, tá? Só que não. Infelizmente, questão política, questão realmente de investimento na área de saúde, a gente ainda não tem um robô. E só lembrando que o nosso vizinho, que é do lado aqui, do Pará, eles já têm 2 plataformas robóticas. Então, qual que é a minha sugestão e a minha ideia? Esse robô tem que chegar no estado do Amazonas. Doutor, também é compreensível que muitos homens que enfrentam o diagnóstico de câncer de próstata acabam temendo as consequências dessas cirurgias, que, como o senhor comentou, não são nada fáceis, né? Com a ausência do robô, elas se tornam um pouco mais invasivas. E essas consequências, elas sempre estão atreladas ou ao funcionamento da bexiga ou então à função erétil. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Vitória, é o seguinte, hoje em dia tudo chama-se experiência do cirurgião. E, lógico, uma confiança do paciente no seu cirurgião. O que é interessante, é por isso que é importante o papel de todo ano o paciente estar fazendo seu preventivo. Vitória, é diferente quando o paciente chega, nunca fez, aí ele chega lá, sei lá, 65, 70 anos e vai fazer o primeiro preventivo
e de cara dá o diagnóstico de câncer de próstata. Ele não conhece o médico, não conhece a equipe, não conhece como é que é realmente o comportamento do câncer de próstata, então geralmente ele fica meio perdido, tá? É totalmente diferente daquele paciente que vem religiosamente fazendo todo ano seus preventivos. Conhece o médico, muitas vezes já vira até amigo. Conhece a doença, sabe, entendeu? Assim, ele já teve a oportunidade de ler alguma coisa, sabe a importância do toque. Moral da história, é aquele paciente que vai se sentir amparado diante desse problema. Então, até a evolução é outra. Psicologicamente o paciente fica melhor, a recuperação é mais rápida. Moral da história, é aquele paciente que vai realmente participar do tratamento. E do outro, infelizmente, ele vai pegar aquela doença muito ruim, entendeu? Avançado. Muitas vezes já em estado avançado e assim, não vai ter toda aquela segurança que aquele paciente que já vinha fazendo os exames, ele vai ter. Certo. E aí, então, essas consequências, elas acabam se intensificando? Muitas vezes sim, por quê? Porque o diagnóstico geralmente é um diagnóstico que mais tardio, entendeu? É aquele paciente que não tinha a cultura de fazer esses exames. Uma outra questão interessante que você falou muito, o primeiro fantasma é o da potência, tá? Então, por causa da masculinidade, o homem realmente fica muito preocupado com isso. Sim. Mas o que mais altera a qualidade de vida é a perda de urina. Por quê? O indivíduo com aquele cheiro característico, fica usando fralda, muitas vezes usando sonda, muitas vezes a sonda fica externa. Todo lugar que ele vai, alguém pergunta: o que está acontecendo com você? Entendeu? É problema na próstata, moral da história. Isso aí tem um impacto tão grande que o paciente muitas vezes nem sai de casa. E é onde ele fica depressivo. É interessante o senhor falar sobre essa questão da depressão, enfim, de saúde mental, principalmente porque o senhor, enquanto médico, acompanha desde o diagnóstico, lógico, passando pela cirurgia até o devido tratamento. Então, qual a importância do apoio familiar nessa situação e qual a importância também do apoio psicológico para esses pacientes? Quando ele vem em consulta, infelizmente, a gente tem que dar a notícia. Hoje, Vitória, a gente tenta passar isso aí de uma forma branda, dando segurança, dando condições desse paciente, lógico, diante de uma doença que na cabeça dele, ele vai logo perder a vida dele, e a gente sabe que não. Quando você faz um diagnóstico, você conhece como é que você vai tratar aquele paciente, então a chance de cura, se o diagnóstico for precoce, ela passa de 95%. Isso aí motiva o paciente e a família. Aí também vai esse outro dado, né, de consultório e muitas vezes de atendimento no SUS. Quando o paciente é um bom pai, ele é um bom avô. Moral da história, é aquele homem que foi bom com a família. Chega a essa hora, a família retribui. Entendeu? O consultório fica lotado. Então esse banquinho aqui que nós estamos, fica cheio de gente, aqui perto de mim também cheio de gente. Diferente daquele indivíduo que não foi um bom pai, que não foi um bom avô. Muitas vezes ele chega a vir sozinho. Então eu falo essa mensagem que é o seguinte: vale a pena a gente ser bom, tá? Bom como homem, bom como chefe de família, bom como amigo, entendeu? Porque nessa hora, isso aí vai fazer total diferença. E você observa a força do amor mesmo, exatamente, das relações interpessoais, né, doutor? Outro ponto que eu gostaria até mesmo de retomar sobre as medidas proativas. Anteriormente a gente vinha comentando a importância de se exercitar, de cuidar da alimentação. Tem a ver com o desenvolvimento do câncer de próstata? Existe uma carga genética que a gente traz, por exemplo, meu avô teve câncer de próstata, meu pai teve câncer de próstata, então eu tenho geneticamente mais chance de ter câncer de próstata. Então até agora, graças a Deus, fazendo meus exames, aí eu faço tudo, viu, Vitória? Faço toque, PSA, ressonância, então tudo que existe para dar o diagnóstico eu faço. Então até agora eu não tive problema. Mas assim, outras coisas a gente pode controlar. Por exemplo, manter o peso adequado, não ser sedentário, quer dizer, praticar atividade física, evitar o fumo. O fumo, ele dobra a chance de ter câncer de próstata. Nossa. Evitar aquela carne vermelha gorda. O exemplo que a gente mais gosta e conhece é a picanha, entendeu? Consumir esporadicamente, consumir muito legume, muito cereal, muito integral. Nem pensar. Embutido e, assim, outras coisas, tipo assim, altas cargas de açúcar, né? Por exemplo, sanduíche, refrigerante.
tudo isso aí aumenta a chance de ter câncer de próstata. Certo, doutor. E agora eu queria saber se o senhor poderia olhar ali para aquela câmera, passar uma mensagem para quem está nos assistindo, falar sobre a importância de se cuidar, de resguardar a sua saúde. Então, Vitória, o que eu vou deixar de mensagem aqui? O Novembro Azul, ele foi dedicado para você, homem, que muitas vezes não vai no urologista, não vai no seu médico, não dosa a sua taxa de glicemia, que é um açúcar, então você não sabe se você é diabético. Não dosa seu colesterol, seu triglicerídeo, para verificar se daqui a pouco você não está com chance de ter um infarto, um AVC. Para você que não dosa a sua testosterona, que tem a ver com andropausa, que diminui a sua libido, a sua energia para trabalhar, a energia para ter uma boa relação sexual com a sua esposa. Então, tudo isso, Vitória, além do câncer de próstata, a gente aborda aqui no consultório. Que é a questão da saúde ampliada. Ampliada. Isso aí tem um nome que é chamado de visão 360 do paciente. Então, hoje, o urologista, que ele é bem treinado, bem capacitado, atualizado, ele vai fazer isso aí pelo paciente dele. Sim. E agora que a gente está perto de encerrar, quais são os exames primordiais que são extremamente necessários de se fazer para além do câncer de próstata, como o senhor mesmo comentou? Hoje, Vitória, quando o paciente vem aqui comigo, eu doso a taxa de glicemia, para verificar se ele não é diabético ou pré-diabético, colesterol e triglicerídeo, para ver se ele não tem mais chance de ter alguma doença cardiovascular, avalio a função renal, que é a ureia e a creatinina, testosterona, avalio a função do fígado, porque hoje a esteatose, ou gordura no fígado, ela é muito comum. Avalio também se ele tem alguma infecção na urina, que pode dar sintoma, né? Faço aquele exame de ultrassom da próstata, pelo menos para ter ideia do volume dessa próstata. Um ultrassom do abdômen, para verificar como é que estão os órgãos. E, lógico, eu faço um check-up cardiológico, por quê? Eu vou pedir para esse indivíduo fazer uma atividade física. E muitas vezes vou repor a testosterona dele. Então, se o coração não tiver bom, apto para fazer isso, ele pode ter problema. Então, assim, é um check-up geral que a gente faz com o objetivo de entregar o melhor para esse paciente. Certo, doutor. E muito obrigada a você por assistir também. Muito obrigada, doutor, por ter arrumado um tempo na sua agenda pra gente, até porque a gente está de cenário novo, não sei se vocês perceberam, nós viemos até a clínica do Dr. Cristiano Paiva. Então, aproveite para divulgar as suas redes sociais também, o seu trabalho. Vitória, assim, eu tenho muito conteúdo no meu canal do YouTube, Dr. Cristiano Paiva. Eu tenho também no Instagram, Dr. Cristiano Paiva, e @espaço Dr. Cristiano Paiva. Então, para você que quer buscar conhecimento, você quer buscar informação de qualidade, lá você vai encontrar muita coisa boa, não só de câncer de próstata, que é esse mês, mas também saúde masculina como um todo. E aqui no canal, Toda Hora, você encontra muita coisa boa também. Muito obrigada por assistir a mais um episódio do TH Entrevista. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @InfoTodaHora, para mais informações apuradas. É um jornalismo de qualidade, gente. Então, muito obrigada e é isso. Até a próxima.